conhecimento. Sei que vocês também têm muito conhecimento a respeito do tema. Só para a gente conversar um pouco das atualizações, né, da American Heart de 2020, que traz algumas mudanças aí nesse protocolo de RCP em pediatria. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliette Nobre dos Santos, eu sou enfermeira formada pela UFPA e atualmente estou finalizando a minha residência em enfermagem e atenção ao paciente crítico, residência multiprofissional. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, podem parar, perguntar, a gente está aqui para compartilhar, tá bom? Então, iniciando, eu trouxe aqui para vocês a classificação dos grupos etários de acordo com a Organização Mundial de Saúde, porque, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica, né, o público pediátrico em neonatos, lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes. Por que eu trouxe essa classificação para vocês? Porque até mesmo alguns dispositivos, a maioria dos dispositivos médicos hospitalares, eles vão ser direcionados de acordo com a faixa etária. Por isso, e a gente vai usar muito os termos lactente, neonato, pré-escolar, escolar. Então, quando a gente usar esses termos, a gente já tem esse conhecimento, né, a respeito da idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, ela considera um RN de termo ou neonato aquela criança de 0 a 28 dias, o lactente de 29 dias a 2 anos, pré-escolar de 3 a 5 anos, o escolar de 6 a 11 anos e o adolescente de 12 a 18 anos. Dependendo da região, considera-se adolescente até mais ou menos 19 anos. Tem algumas regiões que consideram essa faixa etária como adolescentes. Eu trouxe para vocês algumas considerações anatômicas em pediatria, a gente não vai focar em toda a anatomia da criança, mas a gente vai falar um pouquinho das principais diferenças da criança, da anatomia da criança em relação ao adulto. Por quê, né? Porque a gente sabe que a anatomia ela é diferente. Então, as nossas intervenções, né, os nossos cuidados, alguns procedimentos precisam levar em consideração essas diferenças encontradas nesse público, para que a gente possa prestar uma assistência de qualidade e principalmente livre, né, de iatrogenias, livre de danos, tá? Então, a gente vai começar falando da proporção cabeça e pescoço. Em relação, né, à proporção cabeça e pescoço do adulto, existe aí uma grande diferença. No período fetal, essa diferença dessa proporção cabeça e pescoço em relação ao adulto, chega a ser de 50%. Nós sabemos que o feto, lá no período embrionário, ele tem uma cabeça bem maior em relação aos seus membros, né? E em relação ao adulto, essa diferença, essa proporção é de 50%. Quando a criança nasce, ela ainda vai ter uma cabeça maior em relação aos seus membros. E essa diferença, ela também permanece, ela diminui, chega a ser cerca de 20% em relação ao adulto, onde a cabeça, ao longo do crescimento, tende a diminuir proporcionalmente e os membros aumentam proporcionalmente também, né? Por isso que as crianças, né, por terem uma cabeça, né, maior em relação aos membros, estão mais propensas aos traumas de crânio, por exemplo, porque tem uma superfície corporal maior. E quem lembrar aí da regra dos 9, do grande queimado, né, dos pacientes vítimas de queimadura, a criança, a cabeça da criança corresponde a cerca de 18% da sua superfície corporal. No adulto, a cabeça corresponde a 9%. Né? Então, por isso que uma criança vítima de queimadura em face, né, é uma criança considerada grave, né? Por quê? Porque a superfície corporal é maior. E aí, com repercussões hemodinâmicas graves, né? Podendo até mesmo essa criança evoluir a óbito, caso as medidas e as intervenções não sejam tomadas de maneira rápida, tá? Outro assunto importante é em relação às fontanelas, né? A fontanela é um tecido membranoso formado por tecido conjuntivo, né? E as fontanelas, elas podem trazer indício de maior gravidade,
numa emergência pediátrica, por exemplo, né? Quais as funções da fontanela? É facilitar o processo do trabalho de parto, né? Porque ela permite que os ossos do crânio cavalguem entre si, facilitando a passagem da cabeça pelo canal vaginal, e também permite o crescimento do tecido cerebral ao longo aí do desenvolvimento e do crescimento dessa criança. Existem várias fontanelas, mas as principais, né, que a gente costuma avaliar sempre em uma criança, que a gente encontra, seja na UTI, no serviço de emergência, na unidade básica de saúde, a gente precisa avaliar as fontanelas, né? Nós temos a fontanela anterior ou bregmática, em que nós vamos ter o fechamento dessa fontanela aí até por volta de 2 anos de idade, e nós temos a fontanela lambdoide ou fontanela posterior. E aí que a criança tem o fechamento dessa fontanela aí por volta dos 3 até 4 meses de idade. Por que é importante avaliar a fontanela, né? Por exemplo, uma fontanela deprimida, ou seja, uma fontanela em que você palpa e você sente ela muito depressível, você pode estar diante de uma criança que está desidratada, por exemplo, seja por vômito, por diarreia. Uma fontanela abaulada, ou seja, elevada, né, pode dar indícios, por exemplo, de um trauma direto ali no tecido cerebral, porque a fontanela é um tecido, abaixo desse tecido está o tecido cerebral, está o cérebro, né? Então, ali, se a gente encontra uma fontanela aumentada, essa criança tem um histórico de queda e um trauma direto ali naquela região, a gente pode estar diante de um hematoma cerebral, né? De uma hemorragia ali naquele tecido. Ou da inflamação dessa meninge, falando aí de uma criança clínica, né? Que não seja de trauma, por exemplo. Uma fontanela abaulada pode dar indícios de uma inflamação ali no tecido cerebral, como uma meningite, uma encefalite viral. Por isso a importância da avaliação das fontanelas. Em relação à dentição, né, é importante lembrar que a erupção dentária, nós temos 2 tipos de dentes, né? O dente de leite, né, o chamado comumente dente de leite, ou decidos, e nós temos os dentes permanentes, que nascem após a queda dos dentes decidos. A erupção dentária, ou seja, o nascimento dos primeiros dentes, ele vai acontecer ali por volta do 6º mês de vida, que vai, né, culminar com o evento, né, da alimentação complementar. A natureza ela pensou tanto nisso, em que no momento em que começa a nascer os dentes, é o momento oportuno de iniciar a alimentação complementar. Então, uma criança, por exemplo, que ela mama exclusivamente no peito da mãe até o 6º mês, ela pode ter o nascimento dos seus dentes um pouco mais tardio. Já uma criança que inicia a alimentação complementar mais precoce, ela vai ter o nascimento dos seus dentes também mais cedo, né? Aí por volta de um total de 20 dentes descidos. Por volta de 6 anos de idade, ocorre a troca, né, dessa arcada dentária, trocando os descidos pelos permanentes. E até o final, né, do nascimento desses dentes permanentes, nós vamos ter um indivíduo aí com um total de 32 dentes. Por que é importante saber disso? Vocês podem ver bem aqui esse dente de número 13, 11, 21 e 23. Estão conseguindo acompanhar aí pela setinha? Está aparecendo para vocês a seta? Sim, está sim. Pronto. Esses dentes aqui são os dentes permanentes, ou seja, eles começam a se formar antes mesmo dos dentes descidos caírem. Então, imagina aqui um trauma, por exemplo, em face, numa criança, nesse caso aqui, pode ter um comprometimento irreversível da sua arcada dentária. Então, por isso, a nossa avaliação, o conhecimento dessa anatomia, para direcionar um atendimento especializado, odontológico, para minimizar as complicações, tá? Em relação à via aérea, muito importante isso daqui, gente. Na criança, a glote, ela se localiza numa posição mais superior em relação à glote do adulto. Né? Por isso aí que na hora de uma intubação endotraqueal,
a lâmina mais adequada seria uma lâmina reta. Por quê? Porque a glote ela é bem superior, não há necessidade de aprofundar muito para visualizar essa glote, tá? E ela tem um formato de cone invertido, tendo a porção inferior mais estreita que a porção superior. Recomenda-se não usar tubo orotraqueal com balão em crianças neonatos, ou seja, de 0 a 28 dias, ou menores de 3 quilos, para evitar a isquemia da mucosa traqueal. Tá? As novas recomendações da American Heart, elas enfatizam que é aconselhável usar o TOT com balão para crianças maiores de 28 dias, ou seja, os lactentes e as crianças, né? Porque diminui o risco de extubação acidental, né? A autociclagem do ventilador por conta da fuga de gases, né? E até mesmo a regurgitação, a broncoaspiração, né? E o que é importantíssimo lembrar que se for usar um TOT com balão, tem que levar em consideração o tamanho, a idade da criança e principalmente a pressão do cuff, que não pode ultrapassar 25 centímetros de água. Por quê? Porque uma pressão maior que 25, por exemplo, 30, 35, a gente já tem uma redução do fluxo sanguíneo ali naquela mucosa. Uma pressão acima de 35, com certeza vai causar isquemia e necrose ali daquela mucosa, podendo lesionar ali permanentemente aquele tecido ali daquela via aérea. Em relação à coluna vertebral, tá, gente? Estão aí, a gente pode salientar a formação das curvaturas da coluna vertebral, né, que elas estão diretamente relacionadas com a aquisição de habilidades motoras dessa criança, né? E como essas curvaturas elas vão se formando? De acordo com a consolidação das vértebras e o fortalecimento da musculatura dessa criança. Enfermeira, tá? Licença, não estou ouvindo, está muito baixo. Está muito baixo? Vou aumentar mais um pouquinho o som, tá? Deixa eu só tirar a apresentação e aumentar aqui. O meu está muito baixo, já aumentei o volume aqui, não consigo ouvir. Tá todo mundo me ouvindo baixo? Não, tá tudo normal aqui. Tá normal. Talvez seja problema no próprio áudio da participante. Tá. Porque o meu aqui tá no máximo. Então, continuando, tá, gente? Então, essas curvaturas, elas vão se formando ao longo do fortalecimento dessas vértebras e do fortalecimento dessa musculatura, né, que segura essas vértebras. E nós nascemos com uma curvatura, nós não nascemos com todas as curvaturas, apenas uma, tá? E lembrando que essas curvaturas, elas vão se formando no sentido céfalo-podálico, tá? A primeira curvatura que eu vou falar para vocês é a curvatura cervical, que ela vai se formar ali por volta de 3 a 4 meses de idade. E é quando a criança, ela adquire a habilidade de segurar pescoço e ombro, né? Geralmente, quando a criança nasce, a gente até fala, cuidado com o pescoço da criança, que é molinho, realmente, porque ela não tem essa curvatura, porque essa vértebra não está consolidada, essa musculatura ainda não é tão rígida para sustentar o pescoço e o ombro dessa criança. E aí, por volta de 3, 4 meses, ela adquire essa curvatura. A curvatura torácica, nós já nascemos com ela, porque dentro da cavidade uterina, o bebê ele fica com aquela posição fetal, né, meio encurvada. Então, a gente já nasce com essa curvatura. E a outra curvatura é a lombosacral, que aparece aí por volta do 6º mês de vida, que está relacionada com a habilidade, né, de sentar sem apoio, né, com a habilidade da cintura pélvica. A criança, por volta do 6º mês, ela consegue se sentar sem apoio. O tronco da criança em relação ao adulto também difere, tá? No adulto, nós temos aí um tronco que tem uma conformação aí mais cônica. Na criança, o tronco é em formato tubular. Por que isso é importante saber? Porque essa diferença anatômica, ela vai implicar tanto na localização dos órgãos ali a nível de tronco, quanto na própria anatomia desses órgãos,
tá? O coração da criança, ela tem um formato mais globoso, já no adulto a gente tem o coração ali parecido com uma pirâmide invertida, onde tem seu ápice ali localizado no quarto espaço intercostal. A criança tem um coração mais globoso e menor, por volta dos 6 anos, e a sua ponta, ou seja, a região apical, ela vai se localizar a nível de segundo e terceiro espaço intercostal esquerdo, tá? O fígado da criança, ele ocupa a maior parte da cavidade abdominal e ele pode ser palpável sem nenhuma patologia de base, tá? A gente pode conseguir palpar ali a nível de 2 a 3 centímetros do rebordo costal direito, tá? Alguma dúvida até aqui? Se não, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a reanimação cardiopulmonar em pediatria. Aqui eu vou falar tanto do suporte básico de vida, quanto do suporte avançado de vida, tá? A parada cardiorrespiratória mais comum em crianças é de origem hipoxêmica, ou seja, a PCR por hipóxia é muito comum em crianças, tá? Seja por asfixia ou afogamento, tá? Por obstrução de via aérea, por corpo estranho. Então, é muito mais comum em bebês, crianças e adolescentes do que em adultos, tá? As taxas de sobrevivência PCR pediátricas, elas vão variar de acordo com o local em que aconteceu essa PCR e também de acordo com o ritmo dessa PCR, né? Então, a sobrevida da PCR dentro do hospital, ela é maior do que a sobrevida da PCR no ambiente extra-hospitalar. E aí a gente compreende isso, né? Porque no hospital a gente tem uma equipe médica à disposição, nós temos tecnologias e medicações, drogas vasoativas que vão auxiliar aí no retorno da circulação espontânea de maneira mais rápida do que no cenário extra-hospitalar, tá? E aí, gente, quando estivermos diante de um atendimento a uma criança grave, né, em uma emergência pediátrica, na UTI, por exemplo, tá? Nós vamos lançar mão também do processo de enfermagem, na qual ela vai seguir um protocolo, tá? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que são os passos do atendimento a uma criança em situação de emergência pediátrica. Mas eu vou focar aqui, como o assunto é PCR, né? Eu vou parar aqui na impressão inicial, porque a gente vai identificar a criança, né, viva gravemente, uma criança viva em estado grave ou uma criança em PCR, e a gente já vai intervir aqui, tá? A avaliação primária, avaliação secundária e testes diagnósticos são para criança grave, mas que não está em parada cardiorrespiratória. Mas eu vou me atentar aqui na impressão inicial, tá? Lembrando sempre que, ao estar diante de uma criança em uma situação de emergência, a gente precisa avaliar, identificar e intervir, tá? Na minha impressão inicial, eu vou, por meio de pistas visuais e auditivas, não preciso de nenhum tipo de equipamento, identificar, e precisa ser rápido, uma criança viva ou uma criança em parada cardiorrespiratória. E como eu vou fazer essa impressão inicial? Por meio do TAP, que é o Triângulo de Avaliação Pediátrica, na qual eu vou avaliar 3 itens importantíssimos de maneira rápida, tá? Por meio da minha visualização direta e da minha audição, tá? O triângulo de avaliação pediátrica consiste na avaliação cardiorrespiratória e neurológica. Utiliza-se apenas pistas visuais e auditivas, sem necessidade nenhuma de equipamentos. Uma anormalidade observada em qualquer das características do TAP denota uma criança não estável, e sua categoria dita o tipo e urgência da intervenção. Então, segundo o TAP, o primeiro item que eu vou avaliar é a aparência, né? A coloração dessa criança. Essa criança está normocorada? Está hipocorada? Essa criança está cianótica? Depois que eu avaliei a coloração, eu vou para o segundo item, respiração. Essa criança tem movimentos respiratórios espontâneos, né?
tem presença de tiragem subcostal, essa criança está dispneica, essa criança está em gaspe ou ela não respira, depois que eu avaliar esse item, eu vou para a circulação. Essa criança tem pulso? E aí a gente vai aprender o local mais adequado de acordo com a faixa etária, o local de verificação desse pulso. Então, por exemplo, uma criança que chega numa emergência cianótica, que tem respiração dificultosa ou está em gaspe e que não tem pulso, que é uma criança que está em parada cardiorrespiratória. Então, eu avaliei, eu identifiquei que essa criança está cianótica, ela está em gaspe e ela não tem pulso, e eu vou intervir, como? Iniciando as manobras de reanimação cardiopulmonar. Incidência de PCR na população pediátrica, tá? Então, a parada cardíaca de origem súbita, ela é pouco comum, tá? É mais comum em crianças que têm algum tipo de arritmia, algum tipo de miocardiopatia ou valvulopatia, tá? Como eu falei nos slides anteriores, a incidência de PCR mais comum na criança é por hipóxia, tá? Causas comuns de PCR: progressão da insuficiência respiratória, seja por conta de uma infecção respiratória, como uma pneumonia, por exemplo, ou do choque, né? Por exemplo, um choque hipovolêmico em decorrência de uma desidratação grave, hipoxemia, acidose, que seria o ganho de hidrogênio, fazendo com que esse pH diminua, né? E na faixa etária pediátrica, a incidência de parada cardíaca por arritmias é menor que no adulto. Cerca de 5 a 15% das PCRs que acontecem no ambiente extra-hospitalar vão ter como manifestação inicial, né, ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, tá? Já nos pacientes internados e que sofreram parada cardiorrespiratória, em algum momento dessa parada, vai haver um ritmo chocável, tá? Onde em algum momento, durante a tentativa de ressuscitação, em aproximadamente 27% das crianças. 10% dos pacientes pediátricos em parada cardiorrespiratória apresentarão taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular como manifestação inicial, tá? Essa figura aqui exemplifica os tipos de apresentação e causas de parada cardíaca em criança, tá? Como eu falei, a causa mais comum é a hipóxia, seja por insuficiência respiratória ou por um choque hipotensivo, como o choque hipovolêmico, levando uma redução do volume intravascular, com consequentemente queda dessa pressão arterial. Tanto na insuficiência respiratória quanto no choque hipotensivo, nós vamos ter aí uma insuficiência cardiopulmonar. Então, nós vamos ter pouco sangue chegando lá no pulmão, fazendo troca gasosa. Então, a gente vai ter o que nós chamamos de hipoxemia, né? Que é a redução na quantidade de oxigênio presente ali nas células sanguíneas, levando à hipóxia, que é a redução de oxigênio nos tecidos, tá? A parada cardíaca súbita, ela não é muito comum na população pediátrica, tá? Mas ela pode acontecer em crianças que têm algum tipo de miocardiopatia hipertrófica, que tenha artéria coronária anômala, síndrome do QT longo, algum tipo de miocardite, crianças vítimas de intoxicação por algum tipo de substância química ou crianças vítimas de contusões cardíacas. Contusão cardíaca, no caso de, por exemplo, um trauma direto no tórax, que pode ocasionar, né, rompimento de parede cardíaca, tá? E aí levar, por exemplo, a uma parada cardíaca súbita. E geralmente, essa parada, ela inicia-se com ritmo chocável. E aí, a American Heart Association de 2020, ela incluiu um H, tá?
na parada cardiorrespiratória pediátrica. No adulto ainda permanece os 5Hs e os 5Ts, tá? Qual foi o H que foi incluso agora nessa nova recomendação? A hipoglicemia, como causa de parada, tá? Então, os 5Hs, nós vamos ter hipovolemia, geralmente por desidratação, mas pode ser também ocasionado, né, por diarreia, vômito que vai levar à desidratação, obviamente. A hipotermia, seja pela exposição ao frio ou, por exemplo, por um trauma na região do sistema nervoso que controla, né, a temperatura. Acidose, pelo ganho de hidrogênio e, consequentemente, diminuição desse pH, deixando esse pH ácido. Hipóxia, que é a redução de oxigênio nos tecidos. Hipo ou hipercalemia, ou seja, a diminuição ou o aumento, além dos parâmetros normais, de potássio. E a hipoglicemia. As causas de PCR em bebês e crianças, elas diferem das causas de PCR em adulto. E um número crescente de evidências pediátricas especificam e corroboram essas recomendações. E aqui nós temos os 5Ts. Tensão no tórax ou pneumotórax, que pode ser ocasionado, por exemplo, por um derrame pleural. Toxina, no caso das intoxicações medicamentosas, que pode ser comum em criança, né? Ou por substâncias químicas que a gente utiliza no ambiente domiciliar. O tamponamento cardíaco, que é o acúmulo de líquido ali na membrana pericárdica, fazendo com que haja uma pressão ali no coração, impedindo que ele contraia e relaxe de maneira adequada, e o que vai ocasionar uma redução do débito cardíaco, consequentemente, queda da pressão arterial e hipóxia. Trombose pulmonar, trombose coronária. Uma obstrução ali na coronária pode reduzir fluxo sanguíneo para o próprio miocárdio, fazendo com que esse tecido entre em sofrimento, causando isquemia e morte daquele tecido cardíaco. E a definição de parada cardiorrespiratória, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, ela define como a cessação súbita de batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, né, que vai, né, culminar com sinais e sintomas, como inconsciência, ausência de respiração ou uma respiração agônica, chamada de gaspe, aquela respiração ruidosa e ineficaz, e ausência de pulso. A reanimação cardiopulmonar, ela consiste no conjunto de procedimentos realizados pós-parada cardíaca, objetivando principalmente manter perfusão cerebral, perfusão para o próprio coração e outros órgãos nobres, até que se tenha o retorno da circulação espontânea. Então, o objetivo da RCP é manter perfusão cerebral e para o próprio coração, né? Até que as outras medidas, como as medicações, como a própria intubação, promovam o retorno da circulação espontânea. Antes, né, de uma criança evoluir para uma parada cardiorrespiratória, é possível, na maioria das vezes, observar alguns sinais e sintomas, né, iminentes de uma parada cardiorrespiratória. Alguns estudos mostram que cerca de 8 horas antes é possível ver alterações nos sinais vitais e que podem aí denotar uma possível falência cardiopulmonar e uma possível parada cardiorrespiratória. Então, é preciso identificar, né, e prevenir por meio da avaliação de sinais e sintomas que o paciente nos traz e que necessitam de intervenções para que não venha acontecer a parada. Então, quais são esses sinais iminentes, né? Alteração da frequência respiratória, que pode cursar com uma taquicardia ou uma bradicardia, e ausculta respiratória, por exemplo, como estertores, né, ruídos adventícios, alteração do nível de consciência, essa criança pode se apresentar torporosa,
né? Ou comatosa, ou inconsciente, incapacidade de reconhecer as pessoas e ausência de reação à dor, alteração na frequência cardíaca. Desculpe, lá em cima eu falei frequência respiratória, mas pode ser, no caso da frequência respiratória, uma taquipneia, uma bradipneia, alteração na frequência cardíaca, que pode ser uma taquicardia ou uma bradicardia. Na criança, gente, que apresenta uma frequência cardíaca abaixo de 60 e sinais de instabilidade hemodinâmica, como, por exemplo, hipotensão, alteração de nível de consciência, inicia-se imediatamente as manobras de reanimação, tá? Tônus muscular diminuído, aquela criança que está hipotônica, né, que está largada, hipotermia, hipoglicemia, e aqui a gente sabe que está dentro, né, dos 6Hs, sangramentos, cianose e crise convulsiva. Alguma dúvida, gente? E aqui, gente, eu trouxe para vocês a cadeia de sobrevivência, tá? Tanto para a parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar, quanto para a parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar. Houve a implementação de mais um elo, de um sexto elo aqui na cadeia de sobrevivência, tanto no intra quanto no extra-hospitalar, que é a recuperação. Tá? Os estudos mostram, né, que a maioria das crianças que sofreram uma parada cardiorrespiratória, elas vão precisar de um atendimento, de uma equipe multidisciplinar, né, para reabilitar essa criança, né, por conta das possíveis sequelas neurológicas, motoras, secundárias à parada, né? Então, aqui, na parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, o primeiro elo é o reconhecimento da própria parada e a prevenção precoce, tá? Prevenção precoce em que sentido? Identificando esses sinais aqui de risco iminente de parada. Identificou-se a parada, eu não vou conseguir reanimar sozinho, né? Então, eu primeiro preciso acionar a equipe, para que a equipe venha, traga o carro de parada e a gente consiga reverter. E aí, depois que eu acionei a equipe, eu vou iniciar imediatamente a RCP de alta qualidade. A gente vai ver quais os critérios, né, que orientam a boa RCP, ou seja, RCP de alta qualidade. E aí, a gente vai falar aqui no quarto elo da ressuscitação avançada, né, que são as medidas invasivas, são as drogas, a desfibrilação, caso seja um ritmo chocável, a própria intubação. E aí, após o retorno da circulação espontânea, nós entramos para os cuidados pós-PCR, e mais lá na frente a gente vai ver quais são esses cuidados, mas, por exemplo, como controle direcionado da temperatura, manter a normoxemia, manter uma pressão adequada com o uso de vasopressores e outras séries de cuidados. E a recuperação que eu já falei. Na parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar, o primeiro elo é a prevenção. Em que sentido, né? De prevenir as causas de uma parada, como, por exemplo, a asfixia, o afogamento, né? Os traumas. O segundo elo da cadeia, acionamento de serviço médico de emergência. Então, eu reconheci a parada, eu vou primeiro chamar por ajuda, para que o suporte avançado de vida venha e consiga, com as medidas avançadas, né, o suporte avançado de vida venha e consiga reverter, né, e ter o retorno da circulação espontânea. Depois que eu chamei por ajuda, eu vou iniciar a RCP de alta qualidade, até que o suporte avançado de vida chegue e continue o atendimento. Após o retorno da circulação, eu entro para os cuidados pós-PCR e a recuperação.
Agora a gente vai falar um pouquinho da RCP no suporte básico de vida, tá? Que tem diferença da RCP do suporte avançado de vida. Então, gente, como identificar uma PCR no suporte básico de vida? Primeiro, eu vou avaliar se a vítima, se a criança, por exemplo, ela está inconsciente, se ela está responsiva ou não. Como? Tocando os ombros ou a região plantar, eu vou estimular essa criança, saber se ela responde ao chamado ou não. Se ela está irresponsiva ao meu estímulo, eu vou chamar por ajuda, né? Lá no segundo elo da cadeia da parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar. Vou chamar por ajuda, ou seja, acionar o serviço de emergência, o suporte avançado de vida. Pedir o DEA, se o DEA estiver ali disponível, tá? Para que seja desfibrilado precocemente, caso seja um ritmo chocável. Depois que eu pedir ajuda e pedir o desfibrilador, eu vou checar pulso e respiração de maneira, ao mesmo tempo, né? De maneira concomitante, tá? E aí a gente vai checar o pulso no bebê, tá? A gente checa pulso na artéria braquial. Na criança, a gente vai checar o pulso na artéria carotídea ou femoral, tá? Se eu chequei pulso, não tem movimentos respiratórios, e lembrando que eu preciso checar pulso e respiração por 10 segundos, tá? Eu vou iniciar a RCP, com compressões e ventilações, até o desfibrilador chegar, checar o ritmo e, se for um ritmo chocável, desfibrilar o mais rápido possível. No suporte básico de vida, nós temos um mnemônico que nos ajuda, né, a direcionar o nosso atendimento, que é o CAB. O C, compressões torácicas de alta qualidade. O A, abertura de via aérea, tá? E a gente vai ver algumas manobras que facilitam a abertura da via aérea, que me ajudam a ventilar adequadamente essa criança, tá? Então, diante de uma criança em PCR, no suporte básico de vida, eu vou começar pelas compressões. Depois, abrir via aérea, ver se tem algo obstruindo, ver se precisa ser aspirado. E depois que eu deixei essa via aérea pérvia, eu vou ventilar, tá? Então, falando aí da RCP de alta qualidade, o C, do mnemônico CAB. O C, compressões. Então, eu vou iniciar a RCPs em bebês e crianças com compressões torácicas, com uma frequência de compressão de 100 a 120 por minuto, tá? Se essa criança está sem via aérea avançada, tá? Eu vou usar a relação de 15 compressões e 2 ventilações, isso no suporte básico de vida, tá? E a profundidade da compressão, eu preciso comprimir esse tórax cerca de 1/3 do seu diâmetro antero-posterior, onde a gente vai ter em média aí 4 centímetros em bebês e 5 centímetros em crianças. Em adolescentes, a gente pode usar aí a mesma medida do adulto, né, comprimindo aí cerca de 5 centímetros desse tórax, não ultrapassando 6 centímetros, tá? Lembrando, é importantíssimo permitir o retorno do tórax, porque se a gente comprime com muita força e não deixa esse tórax retornar, a gente está comprimindo, está mandando o sangue, mas não está permitindo que ele retorne ali para o pulmão, para reoxigenar e mandar novamente esse sangue para a circulação. Então, é importantíssimo permitir o retorno do tórax, tá? Entre as compressões. E minimizar interrupções das compressões. Quando, por exemplo, deu os 2 minutos, vai checar o pulso, e aí vai trocar, tem que ser isso em até 10 segundos, tá? Não ultrapassando esse limite aí de tempo. E aqui, essa imagem, ela vai demonstrar para vocês a técnica correta, né, para realizar as compressões, tá? No adolescente, a gente pode usar 2 mãos
sobre a metade inferior do externo. Nas crianças aí de 1 ano até por volta de 14 anos, até a puberdade, nós podemos usar 2 mãos ou uma mão, e aí é opcional, a gente vai avaliar o porte físico dessa criança. Se for uma criança muito pequena, a gente usa só uma mão mesmo, tá? Mas aí vai da nossa avaliação, sobre a metade inferior do externo. Para os bebês menores de 1 ano, se um socorrista, nós vamos usar 2 dedos no centro do tórax, abaixo da linha mamilar da criança. Se for 2 socorristas, nós podemos usar a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, também abaixo da linha mamilar. Aqui a técnica, mais uma vez. Nas crianças de 1 ano até a puberdade, podemos usar 1 ou 2 mãos no centro ali do externo, ali a nível de linha mamilar. Depende muito da avaliação, posso usar até 2 mãos, se for uma criança maior. Nos bebês até 1 ano, posso usar a técnica dos 2 polegares ou dos 2 dedos no centro do tórax, abaixo da linha mamilar. E aí a gente já viu o C, e agora vamos para o ar, ou seja, manter essa via aérea pérvia, né? E aí nós podemos usar algumas manobras. Mas antes, né, antes de usar essas manobras, é importantíssimo observar se essa criança tem algum objeto que está obstruindo aquela via aérea, né? Observar corretamente essa posição do paciente. Se for uma criança vítima de trauma, estabilizar primeiro essa coluna. E quais são as manobras que nós podemos utilizar, tá? A manobra de elevação do mento, tá? Ou a manobra de tração da mandíbula, que é a just truss. A manobra de elevação aqui do mento é a chin lift, tá? Lembrando que ela não deve ser utilizada em casos de criança vítima de trauma, em que não se pode descartar uma possível ali lesão em coluna cervical, tá? Em crianças vítimas de trauma, a gente pode abrir a via aérea por meio dessa outra manobra, que é a tração da mandíbula, no qual eu pego aqui o ângulo da mandíbula, tá? E eu elevo o ângulo, fazendo com que essa via aérea, ela desobstrua. Se for necessário, se tiver sangue, secreção, aspirar antes, tá? Ainda na ventilação, quando a gente não tem uma via aérea avançada, tá? Se a gente está diante de um bebê ou de uma criança que está em parada respiratória apenas, a gente vai fornecer uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, tá? 2 a 3 segundos, uma ventilação em caso de parada respiratória, que vai dar em média 20 a 30 respirações por minuto, tá? Mas se estamos diante de uma criança que não respira e não tem pulso, a gente vai iniciar o ciclo compressão-ventilação. 15 compressões, 2 ventilações por 2 minutos, e a cada 2 minutos checando o pulso. E assim que o DEA chegar, instalar as pás, verificar o ritmo e, se for necessário, chocar essa criança. Observar sempre a expansão do tórax. Aqui eu trouxe para vocês o uso do AMBU, né, que é o sistema bolsa, válvula, máscara, né, a indicação de cada AMBU de acordo com a faixa etária. Aqui nós temos um AMBU NEO, tá? Ele é indicado para crianças até 8 meses de vida ou crianças até 7 quilos. Isso aqui é a recomendação do fabricante, tá? Já o AMBU pediátrico, ele é mais indicado para crianças de 8 meses até 8 anos, ou que tenham de 7 a 30 quilos. O que é importante saber, se eu vou escolher um AMBU NEO, eu tenho que escolher um AMBU que tenha uma capacidade, um volume de até 450 ml. Se eu escolher um AMBU pediátrico, dependendo da necessidade, eu preciso escolher um AMBU que tenha um volume de 500 ml.
Lembrando que se eu for usar um ambu neonato, no caso de uma criança neonata, eu vou ligar na fonte de oxigênio, tá, gente? Até 10 litros. Não preciso abrir até 15 litros, tá? Porque eu vou conseguir, com 10 litros, fornecer 100% de oxigênio. No ambu pediátrico, tá? Eu vou utilizar 15 litros por minuto. Ele tem um volume maior. E aí eu também consigo ofertar oxigênio a 100%. Crianças maiores e até mesmo adolescentes, a gente pode usar, dependendo do tamanho, o importante é cobrir boca e nariz, né? Eu vou usar um ambu que tem uma capacidade ali de 1.000 ml. E posso usar um pediátrico ou um adulto, lembrando que o pediátrico eu posso usar até crianças com 30 quilos, tá? Ou até 8 anos, então crianças maiores de 8 anos a gente já usa um ambu adulto, tá? Ligado a uma fonte de oxigênio de 15 litros por minuto. Essa aqui é a técnica correta para que a gente possa ventilar adequadamente, tá? Utilizando a técnica do CE, onde o meu polegar e o indicador vão formar um C, né? Cobrindo e vedando ali nariz e boca, tá? E os meus 3 últimos dedos vão ficar ali abaixo da mandíbula, tá? Segurando firmemente aqui a máscara do ambu. Lembrando, não comprimir os olhos da criança durante a ventilação, né? Principalmente quando é neonato, que é muito pequenininho, ou até mesmo pediátrico, 1 ano, 2 anos. Então, ter cuidado para a gente não apertar muito e acabar comprimindo os olhos da criança. E aí, se a gente comprimir, por exemplo, os olhos da criança, a gente pode provocar um estímulo vagal e ocasionar uma bradicardia. Quando a gente estiver usando o ambu para ventilar, não precisa apertar muito o ambu. A gente esvazia cerca de 1/3 dessa bolsa e a gente vai observar uma leve expansão do tórax, não precisa ter aquela hiperextensão. Aperta suavemente, esvaziando 1/3 e a gente vai observar uma leve expansão desse tórax, tá? E aí, gente, a desfibrilação precoce em ritmos chocáveis, tá? No caso da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular sem pulso. Então, no suporte básico de vida, a gente vai ter o DEA, que é o desfibrilador externo automático, né? Na qual nós vamos ter pás, que elas são adesivas e que elas são colocadas, né? Uma pá, ela vai no hemitórax direito ali na posição mais superior, logo abaixo da clavícula, e a outra pá se localiza na posição do hemitórax esquerdo, numa porção mais inferior. Lembrando que se for uma criança muito pequena, por exemplo, a gente pode usar uma pá no tórax anterior, uma fita, no caso, né? Pode usar uma no tórax anterior e outra no tórax posterior. Então, até 8 anos ou 25 quilos, eu posso usar as pás infantis ou o atenuador de cargas. Na ausência das pás infantis, eu posso usar as pás adultas, colocando sempre uma pá no tórax anterior e outra no tórax posterior. Se eu vou usar as 2 pás no tórax, eu tenho que levar em consideração essa distância, que elas precisam ter, em média, aí, 3 centímetros de distância entre uma pá e outra, tá? Se não tiver, é muito pequeno, então coloca um no tórax anterior e outro no tórax posterior. E aí a gente passa aqui para a dose do choque, né? Então, o recomendado para o primeiro choque é 2 joules por quilo de peso. Então, por exemplo, uma criança de 8 quilos, 2 vezes 8, 16 joules. O segundo choque, o recomendado, né, da American Heart, é que seja de 4 joules por quilo de peso. E os choques posteriores, eles precisam, não podem ultrapassar 10 joules por quilo de peso. Maior ou igual a 4, ou no máximo 10 joules, tá? Não ultrapassando 200 joules.
Alguma dúvida? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da RCP no suporte avançado de vida. Então, no suporte avançado de vida, a gente vai ter uma equipe, né, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, e nós vamos ter técnicas invasivas e o uso de medicamentos, como, por exemplo, a adrenalina, né, a amiodarona, técnicas invasivas como a intubação orotraqueal, né, a punção intraósseo, por exemplo. E aí, no suporte avançado de vida, serão necessários vários equipamentos, né, para que a gente possa atender essa criança ou um adulto, por exemplo, que está em parada cardiorrespiratória. Nós vamos necessitar de um monitor cardíaco para verificar o ritmo cardíaco, né, para que a gente saiba em que ritmo esse paciente parou, se é chocável ou não chocável. Basicamente, nós vamos lançar mão de drogas, né, como, por exemplo, a adrenalina, a amiodarona, que são as principais drogas vasoativas utilizadas na parada cardiorrespiratória, mas existem outras drogas, tá? Nós vamos precisar de material para acesso venoso periférico, e aí nós podemos utilizar os gelcos, o mais recomendado para a população pediátrica é o de número 24 e 22, vamos precisar de materiais para abrir as vias aéreas, para que a gente possa ventilar adequadamente esse paciente, e aí nós podemos usar a cânula de Guedel para pacientes inconscientes que não tenham reflexo de tosse, por exemplo, para que uma criança, por exemplo, que tem reflexo faríngeo, ou seja, se eu for usar uma cânula de Guedel, eu posso provocar a êmese nessa criança e ela pode, por exemplo, broncoaspirar. Então, a cânula de Guedel, ela é utilizada para pacientes inconscientes, tá? Elas são classificadas de acordo com uma numeração e com uma cor. A cânula rosa, ela tem uma numeração 00 e ela é indicada para os neonatos. A cânula de cor azul, ela é de número 0 e ela é indicada para os bebês e assim por diante, tá? Para as crianças que possuem o reflexo faríngeo intacto, nós podemos utilizar a cânula nasofaríngea para abrir essa via aérea e ventilar de maneira mais eficaz, tá? É contraindicado em casos de fratura de base de crânio, porque na hora que eu introduzir essa cânula, eu posso acabar fazendo um falso trajeto e ali, por exemplo, adentrar a cavidade craniana, tá? Como é que a gente faz a mensuração do tamanho da cânula, né? Utilizando a ponta do nariz até o lóbulo da orelha. Uma coisa, assim, bem importante é a posição que essa criança precisa estar, principalmente na hora da intubação, né, para que a gente tenha o alinhamento dos 3 eixos. Quais são os 3 eixos? O eixo oral, laríngeo, o eixo oral, faríngeo e traqueal, tá? Para que a gente possa deixar essa via aérea pérvia, tá? E facilitar o processo de visualização dessa glote, facilitando o processo de intubação. E aí a gente lança mão de uma posição muito recomendada, que é a sniff position, ou a posição do cheirador, em que a gente vai fazer uma leve flexão cervical baixa e a leve extensão cervical alta, tá? Alinhando o pavilhão auditivo com a região do externo, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Usando os coxins, né? A criança menor de 2 anos, ela tem um occipício, aqui a região occipital, muito proeminente. Então, o ideal é colocar o coxim na região interescapular, porque se a gente coloca o coxim na região occipital, a gente vai fazer uma grande flexão, a gente vai bloquear essa via aérea, tá? Impedindo tanto a ventilação quanto a visualização ali por quem vai intubar.
Então, no bebê, ou seja, em menores de 2 anos, a gente coloca o coxim na região interescapular, desculpa. Na criança e no adolescente, o coxim ele pode ser usado na região occipital, tá? Aqui essa imagem ela representa melhor o que eu falei para vocês. Então, nos menores de 2 anos, colocar o coxim na região interescapular. Nas crianças maiores de 2 anos, a gente pode usar o coxim na região occipital, tá? Olha, quando a gente não usa o coxim, a gente não tem o alinhamento desses 3 eixos, oral, faríngeo e traqueal. Quando a gente coloca o coxim, a gente facilita o alinhamento desses 3 eixos e a gente consegue ver bem a glote do paciente e abrir a via aérea também. Então, a gente vai precisar também de lâminas, né? Lâminas no momento da intubação do paciente. Como eu falei para vocês, a glote, ela se localiza numa posição mais superior do que em relação à glote do adulto, que é mais inferior. Então, por isso que a gente lança a mão aí das lâminas retas, porque não tem tanta necessidade de aprofundar, porque como é mais superior, a gente consegue ver com mais facilidade. Não precisa puxar, por exemplo, a língua, né, como no adulto, para visualizar a glote, tá? Vamos precisar do ambu, e a gente já viu as indicações de cada tipo de ambu para cada faixa etária. A intubação traqueal, ela pode ser realizada tanto com um tubo orotraqueal, quanto por um dispositivo supraglótico, que é a máscara laríngea, tá? Lembrando que a máscara laríngea, ela fica, como o próprio nome diz, supraglote, ela repousa sobre a glote. Então, quando se ventila por meio do uso da máscara laríngea, a gente está mandando ar tanto para a traqueia, quanto para ar na cavidade abdominal, né? O tamanho, ele é escolhido de acordo com o peso, tá? Então, no próprio dispositivo, tem a indicação para cada tipo de peso, tá? E ele só pode permanecer por 24 horas. Esse daqui é mais utilizado quando, diante de uma intubação difícil, por exemplo, em que se não conseguiu se intubar logo assim de primeira, né? E outra coisa, não se pode fazer, existem algumas medicações que se pode fazer através do tubo orotraqueal. Por meio da máscara laríngea, a gente não pode fazer nenhum tipo de medicação, tá? Recomenda-se utilizar tubos orotraqueais sem balão para os neonatos, tá? E recomenda-se utilizar tubos com balão para lactentes e crianças, atentando sempre para o tamanho adequado dessa criança e a pressão do cuff, tá? Os tubos endotraqueais com cuff são sugeridos para reduzir o vazamento de ar e aí provocando o alto disparo do ventilador, né? Ele também protege contra extubações acidentais e aí, consequentemente, reduzindo a troca dos tubos, isso em qualquer idade, né, que diante de uma criança que tem a necessidade de usar esse dispositivo, né, sempre atentando para a pressão ideal que tem que ser mantida ali daquele balonete, cerca de 20 a 25 centímetros, tá? Isso está nas novas recomendações da American Heart Association. Professora, posso fazer uma pergunta? E aí a disposição da equipe diante de uma PCR no suporte avançado de vida, né? Nós vamos Quem quer fazer uma pergunta, Juliette? Pode fazer. Eu não entendi aí sobre o tubo do RN, ele não tem balão. Não. O recomendado para os neonatos de 0 a 28 dias é que seja sem balão. Por quê? A glote, né, ela tem uma posição cônica, ela é mais estreita na porção inferior,
Então, nos neonatos, o tubo sem balão, ele vai fazer uma boa, digamos, vedação ali, não vai ter escape de ar, né, por conta dessa via aérea mais estreita ali na porção inferior. E aí, mais tarde, tem que ter mais cuidado, né? Porque ele não vai sair com facilidade, porque ele tem um balão. Não te ouvi. Pode repetir? Eu digo assim, no caso do RN, que ele não tem um balão, não tem, né, não tem mais facilidade para sair movimentando esse RN? Sim, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado ao movimentar essa criança, porque uma hiperextensão ou até mesmo uma hiperflexão, a gente pode movimentar esse tubo e aí provocar aí uma extubação acidental. Só que o recomendado para os neonatos, né, por conta da própria formação anatômica, é que seja sem balão, para não causar isquemia daquela mucosa traqueal, porque é muito fininho, a porção mais inferior, ela é muito fina, muito estreita. Aí um balão ali pode, por exemplo, reduzir o fluxo sanguíneo ali naquela mucosa. Então, o ideal é só para TOT com balão acima de 28 dias. Obrigada. Nada, tá? Então, como que se deve dar a disposição da equipe no suporte avançado de vida, né? Então, diante de uma parada, a equipe ela precisa se organizar, né? Na qual a gente vai ter um líder, que pode ser o médico, na qual ele vai ficar avaliando, né, o momento em que, por exemplo, precisa chocar o paciente, ou que precisa entubar, ou qual é a próxima droga que precisa ser feita. Então, ele vai ficar avaliando. Uma pessoa que vai ficar controlando o tempo, uma pessoa para manusear o monitor e o desfibrilador, uma pessoa, um técnico ou um enfermeiro que vai ficar no acesso venoso e nos medicamentos, né? Uma pessoa na via aérea e outra fazendo as compressões torácicas. Lembrando que a cada 2 minutos a gente pode fazer essa troca aqui. Quem está na via aérea pode vir para a compressão torácica, e quem está na compressão torácica pode ir lá para a via aérea. E aí, no suporte avançado de vida, nós temos também o mnemônico, que é o ABCD do suporte avançado na RCP, tá? Esse mnemônico, ele foi criado, né, para facilitar o atendimento à criança em PCR. E esses pontos, eles são vistos pelo líder ao longo da PCR, ao longo de todo o atendimento. Então, no A, o que a gente vai visualizar? A via aérea está pérvia, precisa aspirar, né? Vamos colocar uma cânula? Não, vamos colocar um coxim para melhorar a posição da cabeça e liberar essa via aérea? O B, né? O tórax está expandindo? É necessário, já é o momento de intubar ou não? As ventilações estão eficazes? O tórax está expandindo? Não, tem que melhorar essa ventilação? C, já tem acesso venoso? Qual a próxima droga a ser feita? Já deu os 2 minutos para checar o ritmo? As compressões estão de alta qualidade, ou seja, está comprimindo adequadamente na frequência adequada? E o D, quais as causas reversíveis da parada? Lembrando lá dos 5, dos 6 Hs e dos 5 Ts. A taxa da ventilação durante a RCP com via aérea avançada. A gente viu lá no suporte básico de vida, né? Uma criança que está sem via aérea avançada, a gente vai fazer a relação de 15 compressões para 2 ventilações. Quando a gente tem um paciente com via aérea avançada, as compressões, elas são assincrônicas com a ventilação. Ou seja, eu vou comprimir e ventilar. Comprimindo sempre a uma frequência de 100 a 120 por minuto e realizando uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, tá? É diferente, por exemplo, no adulto, em que a gente tem uma ventilação
a cada 5, 6 segundos no adulto. Na criança, a gente vai ver que fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, que vai dar aí 20 a 30 ventilações por minuto. Essa foi a nova atualização, tá? Taxas de ventilações superiores a essas podem comprometer a hemodinâmica. Por quê? Porque aumentam a pressão ali no tórax, reduzindo o débito cardíaco, tá? Então, não adianta ventilar muito rápido, a gente precisa levar em consideração essa frequência aqui, 2 a 3 segundos. Não esvaziar completamente aquele ambu, não apertar demais, esvaziar apenas 1/3 daquela bolsa, observando a leve expansão torácica. E aí, no ambiente intra-hospitalar, nós vamos ter o desfibrilador manual, né? Onde até 1 ano ou até 10, 15 quilos, a gente utiliza ainda as pás pediátricas, tá? E qual a dose? É a mesma para o DEA, tá? O primeiro choque, 2 joules por quilo de peso. O segundo choque, 4 joules por quilo de peso, não ultrapassando 10 joules, tá? Então, por exemplo, até coloquei aqui para vocês um exemplo. Uma criança de 8 quilos, 8 vezes 2, 16 joules. E aí, caso o desfibrilador não tenha essa dose aqui exata, tá? A gente utiliza o próximo valor, tá? O valor maior seguinte. Por exemplo, o desfibrilador não tem 16, mas tem 20, tá? Tem, por exemplo, 10 e 20. A dose, né, 16, então eu vou utilizar 20, tá? É o valor maior seguinte. E aí eu trouxe até essa imagem para exemplificar melhor isso aqui que eu falei. Esse desfibrilador manual, aqui nesse primeiro item, né, nós selecionamos uma carga de 1 a 10. Quando a gente seleciona de 1 a 10, nós podemos calcular exatamente a dose do choque que a gente precisa. Por exemplo, 8, 7, tá? Doses maiores que 10, eu só vou conseguir utilizando, por exemplo, 15 joules, 20 joules, 30 joules. Eu só consigo controlar a dose exata, nesse caso desse desfibrilador, nessa primeira seleção aqui, que é de 1 a 10, tá? Essa daqui é uma pá pediátrica, para vocês visualizarem aqui como é, tá? Elas ficam posicionadas embaixo da pá adulta, elas ficam grudadinha, conectada à pá adulta. A gente só desconecta e aí a pá pediátrica pode ser utilizada. Tá? E aí, quais são os ritmos chocáveis, tá? Fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Na fibrilação ventricular, a gente fala assim que é um ritmo caótico, né? A gente não consegue ver onda P, a gente vai ter ondas grosseiras, né? De amplitudes variadas, né? Um complexo QRE irregular, onde cerca de 15% das paradas cardiorrespiratórias, elas são de origem, né? Elas são em ritmos de fibrilação ventricular. Outro tipo de ritmo chocável é ataque cardíaco ventricular sem pulso, onde a gente vai ver um complexo QRS muito alargado, né? Sem onda P, sem onda T, uma frequência cardíaca acima de 120, e a gente vai ter o que nós chamamos de ondas monomórficas, tá? Monomórficas por quê? Porque elas adquirem a mesma forma, tá? Não tem onda P, aqui é um complexo QRS, não tem onda P e nem onda T. Os ritmos não chocáveis, né, a gente já conhece. Atividade elétrica sem pulso, em que a gente vê aparentemente um ritmo sinusal, mas a gente vai verificar o paciente não tem pulso. A gente verifica a onda P, complexo QRS, onda T. E a assistolia, né, que é aquele traçado linear em que a gente não consegue ver nenhum tipo de onda.
Esse daqui, gente, é o algoritmo, tá? Na PCR em pediatria. Não sei se está dando para vocês visualizarem, tá? Tá um pouquinho meio embaçado, mas eu vou tentar falar aqui para vocês, tá bom? Então, identificou-se, né, uma criança vítima, uma criança em PCR, então eu vou iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, né? E aí, chegou o desfibrilador, eu vou verificar o ritmo, se for ritmo chocável, eu vou chocar esse paciente e iniciar imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar por 2 minutos. Deu os 2 minutos, eu vou verificar novamente o ritmo, se não tem pulso e o ritmo ainda é chocável, vai ser liberado o segundo choque, tá? E aí volta imediatamente para as manobras de reanimação cardiopulmonar por mais 2 minutos, e somente após o segundo choque é que eu vou fazer a primeira dose de epinefrina. E a epinefrina, ela vai ser administrada a cada 3 a 5 minutos, tá? Após os 2 minutos, eu vou verificar o pulso. Se não tem pulso, vou verificar o ritmo. Se ainda é chocável, eu vou chocar novamente. E somente após o terceiro choque é que eu vou fazer a amiodarona, né? Que a amiodarona vai ser o antiarrítmico de primeira escolha no caso dos ritmos chocáveis, tá? Por exemplo, nos ritmos não chocáveis, a sistolia ou atividade elétrica sem pulso. Então, identifiquei a parada, verifiquei o ritmo não é chocável, epinefrina precocemente, o mais rápido possível, tá? As evidências mostram que o uso da epinefrina antes dos 5 minutos, né, de parada, elas estão diretamente relacionadas com o sucesso aí na reanimação cardiopulmonar. Então, diante da sistolia e AESP, eu faço imediatamente epinefrina. Não vou esperar 2 minutos ali da compressão e ventilação para poder fazer a epinefrina. Isso nos ritmos não chocáveis, tá? E aí, após 2 minutos, vou verificar pulso. Se não tiver pulso, eu volto para as manobras de reanimação cardiopulmonar, pensando aí nas causas reversíveis da parada, que são os 6Hs e os 5Ts, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um resumo da sequência, e aí fica melhor, acredito, de visualizar e entender, tá bom? O resumo da sequência para fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Então, identifiquei a parada, tá? Inicio imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, compressão, ventilação. Desfibrilador chegou, vou verificar o ritmo. Não vou esperar 2 minutos. Desfibrilador chegou, verifica ritmo, tá? E aí, se for ritmo chocável, vai ser administrado o primeiro choque, retornando imediatamente para as manobras de reanimação cardiopulmonar por mais 2 minutos. Acabou os 2 minutos, vou checar pulso. Se há ausência de pulso, verificar ritmo. Se for ainda um ritmo chocável, vou chocar pela segunda vez, administrar o segundo choque, e aí sim fazer a primeira dose de epinefrina. Continuando, após os 2 minutos, verificar novamente pulso. Se não tem pulso, verificar o ritmo. Tá? Se ainda permanecer em um ritmo chocável, chocar pela terceira vez e fazer a amiodarona ou a lidocaína, tá? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Juliette, eu tenho uma pergunta. Sim. Aqui no chat. A pergunta é a seguinte: existe recomendação de droga intraóssea infantil, no caso da PCR? Assim, se não se conseguir um acesso venoso, né,
aí precisa ser considerado a punção intraóssea para fazer as medicações, as drogas vasoativas, tá? Mas a primeira via de escolha seria a via endovenosa. Caso não se consiga um acesso venoso, e aí a gente vai pensar na punção intraóssea. E existe também até algumas drogas, que eu vou falar mais lá na frente, que podem ser administradas via tubo orotraqueal, tá? Mais alguma dúvida? A pergunta, e até aproveito para esclarecer as pessoas que estão no chat, que estão na aula, que devem entrar com seu login, porque está sendo feito frequência automática. E aí aparece o nome Jorge Mendes, é ele que vai ficar com frequência, e não a Franci Paiva, tá bom? Franci, respondida a sua pergunta. Podemos continuar? Eu queria fazer só uma pergunta. É com relação a que você falou anteriormente, que a checagem de pulso ela é feita na carótida e na femoral. E outro dia eu estava lendo e vi que em crianças e RNs seria braquial e femoral. Aí eu fiquei com dúvida com relação a isso. Pelo menos assim, eu tenho lido, né, bastante a respeito. Então, o que eu mais encontro nos estudos é que o melhor local para verificar no neonato é o pulso braquial, tá? Já nas crianças maiorzinhas, a gente pode verificar na carótida e femoral. Respondi sua Eu pergunta? queria fazer essa pergunta. Ok, porque sim. Eu li sobre isso, e aí eu vi que a criança era braquial e femoral. E aí Isso. você falou, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida também, eu ia fazer essa pergunta. Porque Entendi. Podemos continuar? Sim. Resumo da sequência de tratamento da sistolia e da ESP, no caso dos ritmos não chocáveis, tá? Então, identifiquei a parada, tá? O desfibrilador chegou, vou verificar o ritmo. Se for um ritmo não chocável, vou administrar precocemente epinefrina, tá? E aí, durante as manobras de reanimação por 2 minutos, depois dos 2 minutos, verificando o ritmo, tá? Se houve o retorno da circulação espontânea, eu vou partir para os cuidados pós-parada, né? Se após os 2 minutos eu verifiquei pulso, ainda não tem pulso, eu volto para as manobras de reanimação cardiopulmonar. E aí, pensando já nas causas reversíveis da parada, dos 6Hs e dos 5Ts, ou administrando a segunda dose de epinefrina. Lembrando sempre que a epinefrina ela deve ser administrada a cada 2 a 3 minutos, tá? Não se deve, gente, atrasar a RCP para intubar. Então, a prioridade não é intubar a criança, mas é manter perfusão cerebral, tá? Mas vai chegar um momento em que é melhor essa criança ser entubada, principalmente, por exemplo, nas paradas por hipóxia, do que não estar. Porque quando a gente está ventilando com o ambu, né, a gente está mandando ar tanto para o pulmão quanto para a cavidade abdominal. Então, a gente pode, se a gente demorar muito também para entubar, a gente pode provocar aí, por exemplo, a broncoaspiração por conta do retorno gástrico em decorrência do aumento ali de ar na cavidade abdominal. Mas, assim, na parada, a prioridade é manter perfusão cerebral, é fazer compressões e manter ali o fluxo sanguíneo também para o próprio coração, cérebro e os outros órgãos nobres, tá? Juliette, Oi. tem algumas pessoas com a mão levantada para fazer perguntas. Tá. Então, podem fazer, por favor. Podem fazer.
Alguém mais, gente, na pergunta? Acho que não, acho que desistiram. Foi? De repente, sim. Então, tá bom. Aqui, só para vocês, eu já mostrei esse slide, né, anteriormente, né, a intubação traqueal, que pode ser utilizado o tubo orotraqueal, no caso, sem balão para os neonatos e com cuff para lactentes e crianças. E no caso de uma intubação difícil, a gente pode usar o dispositivo supraglótico ou máscara laríngea, lembrando que ele só permanece por 24 horas. Tá? Em relação à profundidade de inserção do tubo endotraqueal, né, vários estudos, né, mostram algumas fórmulas em que a gente pode utilizar para que a gente possa calcular a profundidade ideal de inserção desse tubo endotraqueal, tá? Então, os tubos sem balão, na população, né, dos lactentes, aí até 2 anos, até 1 ano de idade, né, o tamanho mais adequado são os TOTs de número 3 a 3,5. Nas crianças de 1 a 2 anos, a gente pode usar TOTs de 3,5 e 4,5. Nos maiorzinhos de 2 anos, a gente pode usar essa fórmula aqui, é a fórmula da idade. A idade dividido por 4 mais 4. Por exemplo, uma criança de 4 anos, tá? Você vai fazer 4 dividido por 4, 1. Mais 4, 5. Então, o tubo mais adequado é um tubo de número 5. Então, várias evidências mostram, né? Não existe uma fórmula assim que seja mais superior do que a outra, mas o que eu mais encontrei foi a fórmula da idade que a gente pode utilizar, tá? Os tubos com balão, nos lactentes ou menores de 1 ano de idade e menores de 3,5 kg, o mais adequado, tá? São os tubos de número 3, 1 a 2 anos, 3,5, e maiores de 2 anos, a gente usa a formulazinha da idade em anos, dividido por 4, mais 3. Em relação à profundidade de inserção do tubo endotraqueal, a gente pode usar, né, a formulazinha do diâmetro interno do tubo vezes 3. O próximo slide, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Tá? Ou crianças maiores de 2 anos, a idade em anos dividido por 2 mais 2, tá? Eu também, a maioria dos artigos que eu li em relação à profundidade de inserção, elas enfatizam que essa fórmula é mais adequada. E quais as complicações do mau posicionamento e profundidade do tubo orotraqueal? Então, a gente pode, por exemplo, causar uma intubação seletiva e aí levar, por exemplo, a uma atelectasia, ou até mesmo um barotrauma, pneumotórax. A ventilação ela pode ser insuficiente, lesão das cordas vocais, síndrome do escape de ar, extubação acidental e até mesmo a morte. Então, a gente precisa pensar bem, né, na profundidade mais adequada para a inserção desse tubo para evitar, por exemplo, essas complicações. Das crianças, a traqueia ela é bem curta e a extensão ou flexão do pescoço pode causar o deslocamento do TOT com consequente extubação acidental ou intubação seletiva. A ponta do TOT ele deve aparecer ali a nível de primeira vértebra torácica e carina. Essa escala aqui, a escala de Comark e Lehane, tá? Ela classifica o grau de dificuldade, né, para visualizar essa via aérea, tá? Então, a classe 1, a gente pode visualizar todo o orifício glótico, tá? A gente consegue visualizar a glote. A via aérea classificada como classe 2, a gente vê apenas a parte posterior do orifício glótico.
A classe 3, a gente não consegue ver o orifício glótico, apenas a epiglote. E a via aérea de grau 4, você não consegue visualizar nem mesmo a epiglote, tá? Então, essa escalinha aqui, a escala de Comarca-Lerrani, ela classifica o grau de dificuldade na visualização dessa via aérea. Para você ter uma verificação correta dessa posição do TOT, né? Então, o padrão ouro seria a radiografia do tórax, que vai visualizar ali a posição do TOT a nível de primeira vértebra e ali entre a carina. Nós também podemos utilizar a capnografia, que é um sensor ligado ao monitor cardíaco e que é colocado no tubo endotraqueal, que vai verificar o nível de CO2 exalado, né, onde o nível ideal ali, após os 20 minutos de RCP, é que a gente tenha um EtCO2 ali maior que 10 milímetros de água, né. Outra medida de verificação da posição adequada do TOT é a oximetria de pulso, na qual a gente vai avaliar o nível de saturação de oxigênio ali no sangue periférico, e a ausculta pulmonar, em que a gente vai ver a ausculta tanto no pulmão direito, no pulmão esquerdo, e a gente também vai fazer uma inspeção avaliando a expansão torácica. Então, se está tendo uma boa ausculta e o tórax está expandindo, então, provavelmente essa TOT está numa posição adequada. Agora, por exemplo, se a gente escuta mais em um dos pulmões e no outro pulmão você tem uma ausculta reduzida, esse TOT, por exemplo, pode ter seletivado, pode ter selecionado um dos brônquios, um dos pulmões, e aí o paciente ele não vai ter uma ventilação adequada, e aí pode ter uma série de complicações, como, por exemplo, a atelectasia. Essa manobra aqui é a manobra de Selick, né, que consiste, né, numa pressão exercida sobre a cartilagem tricódia. Nessa nova recomendação da American Heart, de 2020, ele nos diz que o uso rotineiro dessa manobra, ela geralmente é utilizada para fazer o quê? Para facilitar a intubação, tá? E fechar ali a via digestória, impedindo, por exemplo, o regurgitamento, fazendo com que essa via digestória ela seja mais ocluída, dificultando, dando uma maior segurança na hora da intubação, evitando aí a broncoaspiração. Só que verificou-se, né, que essa manobra, ela pode, inclusive, dificultar a intubação, né, por conta dessa pressão, pode dificultar a visualização dessa via aérea. Então, o uso rotineiro da manobra de Selick, ela não é mais recomendada, tá? E aqui, só elencando o que eu já falei nos outros slides, então, a confirmação da posição correta do tubo, né, a gente pode, por meio da ausculta, tanto pulmonar quanto epigástrica, né, para descartar, por exemplo, uma intubação gástrica, o uso do capnógrafo, que vai verificar o nível de CO2 exalado, e o raio-x, que é o padrão ouro para verificar a posição correta do tubo. Fixar o tubo para evitar a saída acidental, principalmente nos tubos sem balão, em que a gente pode ter um risco maior para a extubação, principalmente durante a movimentação da criança, em que a gente pode fazer uma hiperextensão e movimentar esse tubo, então fixar bem. E, como eu falei, algumas drogas podem ser administradas via tubo, tá? São drogas lipossolúveis, não são todas as drogas, tá? Quais são? Epinefrina, lidocaína e analoxona. Podem ser administradas via tubo somente uma única dose, seguidas de um flush de 5 ml e 5 ventilações, tá? E, como eu já tinha falado, essas drogas não podem ser administradas via máscara laríngea, por conta que, por ser um dispositivo supraglótico, ela repousa
sobre a glote. Então, você, ao utilizar, né, se você for fazer uma medicação pela máscara laríngea, você pode não estar mandando para o pulmão e mandando, por exemplo, para a via digestória. Por isso que não se deve administrar pela máscara laríngea, somente por tubo. E precisam ser drogas lipossolúveis. As drogas utilizadas na RCP em pediatria, mais utilizadas, né, é a epinefrina, a amiodarona, nos casos dos ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, e a lidocaína, que também é utilizado como antiarrítmico em ritmos chocáveis, tá? Essas drogas podem ser administradas via intravenosa ou via intraóssea, tá? A epinefrina, ela pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos, assim como a amiodarona, tá? Numa dose de 0,1 ml por quilograma de peso da solução de concentração de 1 para 10 mil. A gente já vai entender essa solução aqui, essa concentração, tá? A dose da amiodarona, o recomendado é que seja 5 miligramas por quilograma de peso, podendo ser repetido até 3 doses. E a lidocaína, 1 miligrama por quilograma de peso, dose de ataque, tá? Como que a gente vai preparar a epinefrina? Ela não pode ser realizada pura, ela precisa ser diluída, tá? Então, a gente vai pegar 1 miligrama, ou seja, uma ampola que tem 1 ml, de epinefrina, eu vou diluir em 10 ml de água destilada. E aí, quanto é que eu vou administrar? Eu vou utilizar 0,1, deixa eu voltar aqui para vocês verem, 0,1 ml por quilograma de peso. Quando eu diluo a epinefrina em 10 ml, eu vou ter essa concentração aqui, 1 grama para 10 mil, tá? E aí eu vou pegar 0,1 ml por quilograma de peso. Quando eu faço essa diluição, eu vou ter 0,1 miligrama em cada 1 ml. Deu para compreender, gente? Deu para compreender? Tá, acho que compreendeu. Acho que será? Oi? Porque é importante essa diluição aí, eu acho que eu repetiria, se fosse você. Tá, então tá. Como é que a gente vai fazer essa diluição? A gente vai pegar uma ampola que tem 1 miligrama, né, diluído em 10 ml de água destilada. E aí a gente vai ter uma solução de 0,1 miligrama em cada 1 ml. A dose que a gente vai utilizar, o recomendado é que seja 0,1 ml por quilograma de peso dessa solução aqui, tá? Então, numa criança de 8 quilos, eu vou pegar 8 vezes 0,1 ml da solução. Então, a dose a ser administrada é 0,8 ml, tá? É só eu lembrar que em cada ml eu vou ter 0,1 miligrama. E aí, após o retorno da circulação espontânea, né, essa criança, ela foi reanimada, ela voltou da parada, então, os cuidados, né, pós-parada, eles são essenciais para evitar um novo evento, né? Então, os cuidados em relação à oxigenação e avaliação, né, nós precisamos medir a oxigenação e manter a normoxemia, ou seja, manter uma saturação entre 94 e 99, manter uma PaCO2 adequada para evitar a hipocapnia e a hipercapnia, ou seja, hipercapnia é o aumento desse CO2 e a hipocapnia a diminuição desse CO2, lembrando que esses níveis de PaCO2 a gente já pode avaliar na gasometria, em que eles precisam estar em média entre 35 a 45. Essa criança precisa ser monitorizada em relação à sua pressão arterial, para que a gente mantenha uma
boa perfusão tecidual, fornecendo suporte e manutenção, né, da sua função cardiovascular, lançando mão de fluidos parenterais, seja por uso de soluções como o Ringer simples, Ringer lactato, que tem um maior peso molecular e vai ajudar na manutenção dessa pressão arterial adequada, porque se tem uma pressão arterial adequada, eu estou garantindo também oxigênio, perfusão tecidual para todos os órgãos, né, principalmente cérebro, coração. Posso também, geralmente, essa criança ela vai precisar utilizar, né, drogas inotrópicas, né, que vão aumentar aí a frequência cardíaca, e vasopressores, como, por exemplo, a noradrenalina, para manter débito cardíaco, manter pressão arterial sistólica adequada, monitorar lactato sérico, principalmente em paradas que foram de ordens, por exemplo, por acidose, né? Realizar gasometria, medir débito urinário e saturação de oxigênio para direcionar sempre o tratamento de acordo com o que foi visualizado, né, com o que foi visualizado nas alterações desses exames aqui. Controle direcionado da temperatura, monitorando a temperatura corporal continuamente, então evitar e tratar a febre imediatamente depois da PCR, né? E durante o reaquecimento. Então, no paciente comatoso, a gente vai fazer o controle direcionado da temperatura, né? Inicialmente, levando uma diminuição da temperatura, uma hipotermia, 32 a 34, seguido de uma normothermia, de 36 a 37,5. Em relação aos aspectos do neuromonitoramento, eu vou tratar e evitar as convulsões e considerar exames de imagem, que o exame de escolha essencial seria uma ressonância magnética durante os 7 primeiros dias para a gente ver se houve alguma sequela neurológica secundária à parada cardiorrespiratória, né, para avaliar as possíveis lesões pós-parada. Monitorar os eletrólitos e a glicose, muito importante a gente monitorar sódio, potássio, porque, por exemplo, o potássio elevado pode levar a uma arritmia e a um novo episódio de parada cardiorrespiratória, então manter sempre os eletrólitos dentro do padrão de normalidade, para isso eu preciso estar monitorando, tá? Manter a concentração de glicose adequada, evitando a hipoglicemia, por exemplo, que está lá dentro dos 6Hs, né? E, se necessário, né, tratar com sedativos e uso de ansiolíticos. Aqui são as minhas referências, tá? Obrigada a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Boa tarde, que ótima aula, Juliette. Eu vou fazer aqui a interrupção da gravação e aí a gente parte para as perguntas, caso haja, tá bom? Tá ótimo.